Graças a Paz, amados, gente do céu, família amada, família do reino, que toda graça, toda paz que há em Cristo seja uma realidade crescente e desfrutada por cada um de vocês. Amém? É minha oração constante. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 3. Nós iremos ler os versículos de 1 a 13 deste capítulo 3 de Tiago. Portanto, Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Se você estiver perto de alguém que está sem Bíblia, chegue junto, compartilhe essa leitura bendita, maravilhosa da palavra. Amém? E se você é a pessoa que está sem Bíblia na mão, também quebre o gelo. Chega junto aí do teu irmão, da tua irmã, para juntos nos achegarmos a essa palavra bendita e nos alimentarmos nela nessa tarde. O apóstolo Tiago escreve essa epístola que, por fim, vai levar o seu nome. Meus irmãos, não vos torneis de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se nós pomos freio na boca do cavalo para que nos obedeçam, também dirigimos o corpo inteiro do animal. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e são batidos por tão rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Estão lendo aí Tiago 3, agora eu vou para o versículo 5. Assim também a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas no inferno. Toda espécie de feras, de aves, toda espécie de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Altíssimo, soberano Rei e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança do Altíssimo. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Agora, quem puder ler em voz alta comigo o versículo 13, mesmo que a sua edição seja um pouco diferente que a minha, leia numa altura que você possa ouvir bem a sua voz. Vamos juntos, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder em suas obras. Aleluia. Pai, nós te agradecemos nessa tarde por essa palavra que é verdadeiro alimento, pela tua graça e a virtude da tua unção que está sobre a tua igreja. Jamais nos abandona, ainda que o entristeçamos, ainda que aparentemente esteja apagada a sua presença na vida de alguns, não sendo esse o teu propósito, mas tu jamais nos abandonas, pois somos teus filhos e filhas, fomos feitos nova criação. E agora, Pai, nos voltamos para a Tua Palavra porque queremos, sim, ter uma vida que agrade a Ti, uma vida que alegre ao Teu Espírito,
Uma vida que honre o teu nome, Pai. Uma vida madura em tua presença. Então nos abençoa com entendimento espiritual agora. Ilumina-nos. Não é um conhecimento comum ao homem, mas dependemos da iluminação, da ação do teu Espírito agora. Nos abençoa. E a todos quantos aqui entraram, Pai, que essa tua graça, esse teu favor esteja não apenas dando o correto entendimento da tua palavra, mas mais do que isso, transformando por ela mesma. Aleluia. Amém. Podemos sentar, amados. Gente amada, família do céu, né? Família do reino, família do rei. Eu costumo, não é brincar não, é dizer assim com alegria. Somos família eterna. Aleluia. Nós estamos aqui para nos voltarmos para essa palavra bendita, nos alimentarmos dela. E eu quero que você permaneça nessa atitude espiritual de oração. Então esteja orando. E vamos alimentar esse ambiente espiritual. Amém? Amém? Aleluia. Posso contar com todo mundo aqui? Amém? Então vamos juntos, gente. Olha só. O apóstolo Tiago, esse Tiago aqui, não é o Tiago, irmão de João. Vocês lembram os três mais achegados discípulos? Pedro, Tiago e João. Tem até uma música que desde pequenininho a gente aprende. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Lançaram a rede, não pegaram o peixe. Tiago foi morto logo no começo da história da igreja. Desses três apóstolos. Que era irmão de João, o apóstolo amado. Os outros apóstolos chamaram João de o apóstolo amado. Esse Tiago aqui, segundo a própria história da igreja e a escritura sagrada, é Tiago, o irmão do nosso Salvador. A escritura nos afirma que ele tinha irmãos e irmãs, né? Esse Tiago é irmão, é Tiago de Jerusalém. Ele foi a coluna em Jerusalém, o irmão consanguíneo do nosso Salvador e Rei. Ele foi coluna da igreja. Até hoje existe o patriarcado de Jerusalém, né? De Jerusalém, e ele, Tiago, foi o primeiro patriarca da igreja. Um pai espiritual, uma coluna, entre outros, é claro, ele não estava sozinho, né? E é esse Tiago que escreve essa carta. A carta de Tiago é uma carta muito prática para a igreja. Tiago vai dizer, por exemplo, que a nossa fé, se ela é viva, ela produz coisas na nossa vida. Ela muda o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Nós vamos construir realidades por causa da fé. Então, a fé sem obras é morta, diz Tiago. É um livro muito prático. Ele é chamado também por muitos eruditos de o livro de Provérbios do Novo Testamento, por causa dessa praticidade que Tiago leva-nos a viver a fé. Então, se você está com a Bíblia aberta aí, eu peço que não feche. A gente vai fazer um brevíssimo passeio aqui na carta de Tiago, logo no capítulo 1. Veja só, gente, o versículo 19, dentro dessa visão de praticidade do ensino do apóstolo Tiago, ele diz aí: sabei, pois isto, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, nós devemos estar prontos para ouvir. E não é só ouvir o ensino da Escritura, não, viu? Ele está falando isso para o nosso bem viver, e um viver que agrada o nosso Pai. Estejamos prontos a ouvir. A Escritura vai nos dizer que a gente deve considerar cada um superior a nós mesmos. É um sentimento isso. Um sentimento de estarmos sujeitos uns aos outros. Também a Escritura nos diz, né? Sujeitai-vos uns aos outros no nosso Salvador, em Alja. Então, amados, aqui ele está dizendo que a gente deve estar pronto para ouvir, ser tardio para falar. Tardio, ser tardio para falar e ser tardio para se irar. Veja só o versículo 26 desse mesmo capítulo 1. O que é que diz aí o versículo 26? Está me acompanhando? Versículo 26, ele diz assim: se alguém entre vocês cuida ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu próprio coração, e a sua religião é vã, é inútil.
É inútil. Vamos seguindo comigo, viu? Lembra aquela história do avião que está decolando? A gente está começando a decolar ainda, então aperta o cinto. É preciso esse ambiente espiritual. Quando a gente tiver lá um voo alto, as coisas começam a acontecer. E no final, né? Quando a gente aterriza, aí vem o entendimento como foi maravilhosa. Todas as coisas foram maravilhosas. Então, o que é que Tiago está falando aqui no versículo 26? Ele está dizendo assim, olha, se alguém julga que o que está vivendo, quando ele está falando de religião, é algo prático. Aquilo que você está vivendo por causa da sua fé. Você está julgando que isso é verdadeiro, mas se você não refrear a sua língua, você está enganando o seu próprio coração. Veja só, o poder daquilo que nós falamos. Nós precisamos ter um cuidado e um zelo com aquilo que falamos. Porque o que falamos pode sim estar negando totalmente muitas coisas que temos vivido. E a gente bem dizer o nome do nosso Pai aqui, até derramar lágrimas. Mas no nosso dia a dia, nas mais diversas circunstâncias, o nosso falar pode estar revelando que aquilo que estamos vivendo é inútil, é vão. Vocês estão comigo? Amém? Então, Tiago está falando sobre isso aqui, gente. E no capítulo 3, é claro que ele está aqui num conjunto de ensinos maravilhosos, profundos demais, vivos, né? Se renovam constantemente em nós à medida que estudamos, mas não dá para pregar a Escritura toda numa noite só, né? Então, a gente vai se ater aqui a esse capítulo 3, e nesse capítulo 3, amados, ele fala para nós também sobre essa questão do que dizemos ou deixamos de dizer, do que falamos ou deixamos de falar. E eu quero convidar então a igreja aqui presente nessa tarde e começo de noite, pelo poder do Espírito Santo, debaixo, submissos ao Espírito Santo, a considerar atentamente sobre o zelo no falar, elemento de poder profético. Zelo no falar, elemento de poder profético. Não precisa eu dizer que a igreja é uma nação de profetas, não é? O que é que o nosso Salvador único, Machia? Os 3 ofícios dele: profeta, sacerdote e rei. E a igreja é uma nação de profetas. A igreja é um sacerdócio real. Está escrito isso sobre a igreja. A igreja é um sacerdócio real. Amém? E a igreja é chamada para reinar com ele. Estabelecer o reino aqui na terra. E como é que eu vou estabelecer o reino se não estiver estabelecido em mim? Posso dar algo que eu não tenha recebido? Algo que eu não possua? Não tem como. Eu posso tentar maquiar algo que estou dando algo que não existe, algo falso. Mas para ser verdadeiro, eu creio que todo mundo que está aqui quer ser verdadeiro no rei, profeta, sacerdote e rei. Vocês são uma nação de profeta e vocês querem profetizar com poder. Mas para que a tua voz profética ela tenha poder, para que não te seja negado o poder, como o apóstolo Paulo diz de alguns que estavam no seio da igreja naquela época, ele diz, olha, eles têm aparência de piedade, entretanto, lhes tem sido negado o poder. Profetizam e nada ocorre. Falam a palavra, mas não tem fundamento, não tem vida de intimidade, não tem um respaldo de verdade. Orações sem poder, religiosidade, aparências, ilusões, engana o seu próprio coração. Então a igreja que está aqui, todo mundo que está aqui, eu creio, deseja ter uma voz profética de poder. Sim ou não? Quem diz amém? Aleluia, podem participar, vamos juntos, viu gente? Então, há necessidade de termos zelo sobre todas as coisas que nós falamos. O zelo no falar é um elemento de poder profético. Abra sua Bíblia lá na carta, no livro de Provérbios. Eu disse que Tiago é também conhecido como
o livro de Provérbios do Novo Testamento. Então abra sua Bíblia lá em Provérbios, e no capítulo 18 de Provérbios, é um texto bastante conhecido. Eu já preguei aqui algumas vezes à igreja, sermões diferentes, também com fundamento nessa passagem da Escritura. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Amém? Provérbios 18, 21. Você está próximo de alguém sem Escritura, compartilha a leitura, chegue junto, quebra o gelo, vamos lá. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Veja só, isso aqui é uma palavra revelada do céu. Nosso papai, através do seu Espírito, está nos revelando isso. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que a ama, que ama a sua vida, vai colher do seu fruto. Agora, qual o fruto que a língua pode produzir? Tanto morte como vida. E você amando, você pode procurar o bom fruto. Preciso haver um zelo. Então existe um poder tremendo nas coisas que nós falamos. E a igreja tem esse poder. Lá no livro de Hebreus, diz que a palavra falada por meio de anjos se tornou firme. O anjo, quando diz uma coisa, não diz de brincadeira, não diz de mentirinha, não diz sem querer dizer, não diz sem trazer um propósito do Pai naquilo que está falando, para edificar, para construir o reino do Rei da Glória. Vocês lembram o que aconteceu com Zacarias? O pai de Johanna, conhecido como João Batista. O que foi que aconteceu com Zacarias? Zacarias duvidou que na sua idade, ele um sacerdote já idoso, ele ia ter um filho, que seria no caso João Batista. E porque ele duvidou, o anjo disse, duvidou da minha palavra, vai ficar sem falar até que a criança nasça. E o nome dele vai ser Johanna. Johanna em hebraico significa Yal é graça, é favor. Era o filho da idade avançada de Zacarias. Yal é graça, é favor. E ele ficou sem poder falar. Até quando a mãe estava pensando, e agora, como é que vai ser o nome do menino? Isabel, né? Estava já com o coração revelado. Ela disse, vou botar Johanna. E aí, foi nessa hora que a voz dele destravou, ele já estava pegando papel e lápis, iam levar para ele para escrever. E aí ele disse, e todos se admiraram. Então existe um poder muito grande no que os anjos falam, por quê? Porque eles andam zelando pelo que falam. Se você fala todo tipo de asneira, de tolices, de coisas sem valor, de mentiras, de coisas enganosas, de coisas duvidosas, toda a sorte de coisas você fala, a sua voz perde poder, autoridade. O zelo no falar, elemento de poder profético. Entenda isso, igreja. E tem morte e tem vida no poder da língua. Ainda aqui em Provérbios, vá para o capítulo 6, e no capítulo 6 de Provérbios, versículo 16 e 17, o que é que diz, gente? Todo mundo já estava com a Bíblia aberta aí em Provérbios, é mais fácil chegar em capítulo 6, né? Depois vocês vão voltar lá para Tiago 3, tá certo? Porque é lá que a gente vai mergulhar mesmo. Mas Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17, como eu repeti algumas vezes e volto a repetir várias vezes, né? Está escrito o quê? 6 coisas aborrecem a Ial. Deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. Eu, quando estou ministrando a palavra, eu uso essa designação, o nome próprio, o tetragramaton, que durante algum tempo foi ensinado como um nome impronunciável, mas eu desde a minha infância desejei conhecer esse nome, eu ouvia, né? O nome dele é Yeshua, é Yoshua, o nome dele é Jesus, o nome dele, ele é Deus, ele é Yahvé, ele é Javé, ele é Jeová. E essas pronúncias todas eu sabia que não era verdade. Intimamente eu sabia, não tinha estudo, não tinha conhecimento. Mas sempre houve no meu coração o desejo
eu tomo o Espírito Santo como minha testemunha de saber a verdadeira pronúncia. E depois, estudando a Escritura, eu vi que haviam, segundo a Escritura, várias profecias, e a gente vai ministrar isso depois, em setembro, se o Pai permitir, Cristo não voltar antes. Várias profecias que dizem que o nome dele seria apagado, e outras profecias que dizem que no final ele daria a conhecer novamente o seu nome, a sua igreja, os seus. Eu creio que hoje chegou esse tempo. Hoje nós temos acesso às verdadeiras pronúncias. Existem provas, eu estou mencionando aqui, eu vou mostrar muitas delas, não dá para mostrar todas, são centenas de provas. Provas arqueológicas, provas etimológicas, provas linguísticas, provas históricas, provas culturais da pronúncia, provas bíblicas, teológicas também. Então, hoje nós chegamos a um momento em que um nome que foi ocultado é conhecido. E por isso, queira alguém aqui creia ou não, queira alguém aqui concorde ou não, entenda ou não, eu conto com a compreensão de todos e me reservo o direito de ministrar aquilo que eu creio. Amém? Com muito amor. Amém? Aleluia? Não estou impondo goela abaixo em ninguém. Agora imagina você... eu sou aluno da Universidade Hebraica de Jerusalém. Tenho feito o curso de hebraico moderno, estou estudando ainda, e hebraico bíblico. E tudo que eu estudo só, até agora, não estou duvidando mais, há muito tempo não duvido mais, faz alguns anos já, mas só corrobora, só me fortalece nessa convicção. Então eu abri esse pequeno parênteses, já que na mensagem eu vou abrir de vez em quando, mas não vai ser todas as vezes. Então, alguém vai entrar e vai ouvir, talvez não entenda, mas nós não vamos deixar de viver isso, né? Então, amados, aqui o versículo diz o quê? Texto sagrado, versículo 16 e 17. Vamos ler de novo? Provérbios 6, eu comecei a ler e parei, né? Abri o parênteses. Então, versículo 16. 6 coisas aborrecem a alma, e a 7ª a sua alma abomina. Vocês podem ler comigo o versículo 17? Vamos contando. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina perversidade, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o 7º, o que semeia contendas entre os irmãos. 6 coisas aborrecem a alma. Ao nosso Pai, ao Criador, único Criador. 6 coisas. E a 7ª, a sua alma abomina. Agora vejam, gente. As 6 coisas que estão aí. Olhos altivos, a soberba. Pessoa que se acha o supra-sumo, né? Antigamente eu vi essa expressão, ainda existe hoje porque isso se tornou parte da nossa língua. Depois de um tempo chamavam tampa de crush ou tampa de Coca-Cola. Hoje em dia a Coca-Cola já não tem mais quase tampa, né? A pessoa que acha que tudo é dela, por ela e para ela. Que Deus não existe. Aquela expressão que alguns dizem, né? Nada cai do céu. É claro que a palavra não manda a gente ser preguiçoso, mas quem é que nos dá a capacidade de trabalhar? Quem é que nos dá a iniciativa? Quem nos dá a saúde? Quem nos deu o dom da vida? Então, na verdade, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do céu, mas o ser humano se acha grande demais. Existem fenômenos que estão acontecendo no teu corpo agora, em frações de segundo, que a ciência não tem explicação hoje. Hoje, a ciência médica, biológica, astrofísica, nanoquímica, nanotecnologia, não tem explicação sobre esses fenômenos, o que desencadeiam, o que dá início e o que faz com que eles se encerrem. Mas o homem se acha no direito de dizer, não existe um Criador. Então, olhos altivos aborrecem.
O que mais aborrece a ele? A língua mentirosa. Precisa falar muito. Cristo disse que o diabo é o pai da mentira. E ele falou assim, na grande, olho no olho, disse: vocês são filhos dele. Falando para aqueles religiosos que andavam e amavam a mentira. Alguns anos atrás foi publicado naquela revista do grupo Plim Plim, a Veja, e uma reportagem de capa, A Mentira Social. A reportagem central da revista, naquela edição, era dizer que a mentira é importante de ser praticada. E a palavra vem nos dizer que o nosso pai aborrece a mentira e que o diabo é o pai da mentira, ok? Isso diga-se numa época de fake news, não é? A guerra da informação está aí, gente. Não vá comprando as coisas de primeira vista, não. Ame a verdade, seja zeloso, pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Então aí vem a mentira. Nosso pai aborrece. O que mais ele aborrece? Terceira coisa, as mãos que derramam sangue inocente. Eu queria, porque isso aqui é um leque até grande, mas eu vou dar uma pequena pincelada só às crianças, aos milhares que foram mortas hoje no mundo por causa de uma campanha que existe no mundo pró-aborto. O sexo ilícito, a vida promíscua não tem problema. O problema é se houver gravidez. E a solução, o aborto. A criança, ela é triturada e ela é sugada. E há imagens. A criança sendo sugada, sua perna sendo triturada por um triturador e sendo sugada, o bebezinho lá, e ele tentando reagir àquilo ali, com certeza com dores enormes, né? E não é criancinha de 4, 5, 6 meses, não, 7 meses, 8 meses, não, viu? Bebezinho menor, que já tem essa percepção, a linguagem emocional, já tem o seu sistema neurológico, está em desenvolvimento, mas desenvolvido o suficiente para saber que a sua vida está em ameaça ali. Mas é uma vida humana, depois da concepção. E existem os pés que se apressam a derramar o sangue inocente. O sangue inocente. O que mais a palavra diz aqui? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa, o coração que maquina a perversidade. Maquina o mal, não é isso? Então a pessoa está ali tramando, elaborando situações, tramando o mal, armando ciladas. É isso que está aí. Os pés que se apressam para correr para o mal. Tudo isso ele aborrece. A testemunha falsa, que profere mentiras. Será que isso aborrece você? Imagina, você está precisando de que uma causa seja julgada, mas se apresentam testemunhas falsas, que proferem mentiras, que criaram mentiras. Isso aborrece você? Muito mais aborrece aquele que é a verdade em pessoa. Mas o texto vai além e diz que a sétima coisa, lembrando o que é a sétima coisa, é a única que a alma do meu papai, do nosso Pai Celeste, abomina. E qual é? Vejam aí, gente. O que semeia contendas entre os irmãos. A semear contendas, na maioria das vezes, não é algo intencional. Mas nós precisamos ter um zelo no falar. Às vezes a pessoa está falando algo e o propósito que ela tem não é primeiramente semear contendas, mas ela está emprestando sua língua para o diabo, porque o diabo quer que a unidade do corpo seja quebrada, a unidade do espírito, diz a Escritura. Os apóstolos ensinaram sobre isso. Então nós devemos, a Escritura nos chama a batalhar diligentemente, empenhadamente, por preservar a unidade no vínculo da paz. Imagina, às vezes a gente chega para alguém, talvez despretensiosamente, eu quero crer, eu acho até que é impossível isso, há uma pretensão lá, mas até despretensiosamente eu chego e falo, por exemplo, para Henrique e falo de Jadson.
e no coração de Henrique já vai ser levantada, por menos que ele queira, por mais puro que o coração deles esteja, uma barreirazinha em relação dele com Jadson, e isso é uma quebra da unidade do Espírito. Vocês conseguem entender isso, gente? Amém? Amém? Então, isso tem a ver com falar. E agora a gente volta lá para Tiago capítulo 3. E aqui o apóstolo Tiago, eu vou destacar então 3 ensinos do Espírito Santo para você nessa tarde. A gente aqui nós não baseamos a ministração aqui em discurso de sabedoria humana, mas sim no que a Escritura diz. A gente está expondo a Escritura para a igreja, para que a fé de vocês esteja baseada no entendimento sadio e firme da palavra. A minha pregação aqui sempre tem sido a exposição das Escrituras. Amém? Para isso nós oramos, para isso nós nos preparamos, para estar aqui ministrando a vocês. Para isso eu tenho estudado até hoje, antes de me formar, até hoje. Aleluia. Então, amados, veja só, Tiago nos traz 3 ensinos preciosíssimos sobre o zelo no falar. E agora eu quero que, antes de entrar nesses 3 ensinos, você diga para a pessoa que está aí do seu lado: você sabe por que foi que o Rei da Glória te trouxe aqui nessa tarde? Pergunta aí, então. Pergunta aí, você sabe? Foi para que você desse um mergulho no entendimento e no praticar o zelo do falar. E sabe mais por quê? Sabe mais por quê? Porque isso é um elemento de poder profético. Para que a sua vida não seja uma vida vazia. Aleluia. Amém. Amém. Você vai conhecer a Ele, não é de ouvir falar. Ele quer que você conheça Ele, não é de ouvir falar. Ele quer que você conheça Ele, de com Ele andar. Você tem experiência que Ele é o mesmo hoje. Você não depende de um pastor, de um sacerdote, seja lá quem for, para orar. Você tem em Cristo, na obra consumada, se você confia e tem entendido e credo no que Ele fez por você, você tem essa autoridade de chegar diretamente ao Pai e abençoar e construir e ser o profeta da sua vida. E a igreja ser a profetisa dessa geração. A igreja é a voz profética da nossa geração, mas a igreja não tem exercitado o sacerdócio profético nesse aspecto. A gente chama a igreja para orar, fazer orações proféticas, e a gente vê o quanto há que caminharmos de forma prática ainda. Então, amados, veja só, 3 ensinos. O primeiro, Tiago mostra para a gente, pelo Espírito Santo, que a língua tem poder de destruir. Segundo, ele mostra para a gente vai ver agora, que ela tem poder de nos dar direção, direcionar a nossa vida, direcionar os nossos dias, direcionar o nosso futuro. E terceira coisa, ela tem o poder de nos dar deleite, é o poder profético. Aleluia? De destruir, poder de direcionar e de deleitar. No versículo 3 a 4, nos é mostrado esse poder de destruir. Tiago, ele começa, versículo 1 e 2, está com a Bíblia aberta aí? Versículo 1 e 2 do capítulo 3, dizendo: irmãos meus, muitos de vocês não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, o cuidado de que a igreja não esteja cada um querendo ser mestre, não é? Nós precisamos reconhecer aqueles que foram chamados e receberam o dom de mestre. Todos nós precisamos ser peritos na Escritura. Termos juízo desenvolvido, amadurecido. Não sermos crianças que bebem leite espiritual, mas termos discernimento espiritual. Entretanto, não desejemos ser aquilo que não fomos chamados para ser. É isso que Tiago está dizendo. Versículo 2. Porque muitos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, no falar, esse tal é perfeito e poderoso varão, pronto para refrear também todo o corpo. Todo
o corpo. Se não tropeça no falar, é perfeito e poderoso. Só há uma maneira de você não tropeçar no falar. A gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Então, Tiago aqui ele faz uma breve introdução, porque ele está tratando sobre isso de forma prática, e agora ele vem com esses 3 ensinos. Primeiro, o poder de destruir. Versículo 3 e 4, esse poder de destruir, qual é? Nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que eles nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também que os grandes navios, sendo tão grandes, e abatidos e levados por impetuosos ventos e ondas, se dirigem através de um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que o governa. Estou lendo aqui já uma outra edição, certo? Mas está dizendo a mesma coisa. Vamos pensar um pouco sobre isso. Poder de destruir. Tiago está falando aqui da língua, do que falamos. Imagine um cavalo selvagem, um cavalo poderoso, um cavalo lindo, forte, um animal. O homem não tem forças para medir fisicamente com um cavalo. Não tem velocidade. Esse cavalo ele pode causar destruição e morte. Imagine um cavalo selvagem sendo montado numa batalha. O primeiro que vai morrer provavelmente é o guerreiro que estiver sobre ele. Depois o próprio animal vai ser morto. Imagine também um navio, e hoje você tem acesso, se quiser, e depois quando terminar o culto, você pode pegar o seu celular e ver aí acidentes de grandes navios. Navio não tem freio. Embarcações grandes que cruzam no caminho de outra pega de cheio, passa por cima. A destruição é completa. Pessoas que estavam lá na proa do navio, caiu na frente do navio. Como diz o Matuto, tchau e benção, né? Caiu na frente. Dali ele vai descer e vai ser tragado pelas turbinas lá atrás e vai sair trituradozinho. E o que for passar pela frente? Navio batendo no cais. Ele sai cortando o cais, parede de concreto armado, bem estruturada para tentar suportar. Ele sai cortando ali e ele vai ser destruído também. E aquela grande, caríssima embarcação também vai ficar destruída. Essas duas imagens, Tiago está falando da sua vida, da minha vida. E sabe qual é o lema? O leme, não é o lema, é o leme, né? Da tua história. Sabe qual é o cabrecho e a educação nesse animal poderoso que é a tua vida? É você. Você é o guerreiro. Você é o espírito que está governando a sua vida ou desgovernando a sua vida por aquilo que você fala. Você pode estar atraindo destruição. Você luta para construir. E já se não bastasse o cão, né, as dificuldades, mas você mesmo tem dado legalidade para essa destruição. Tem vidas que são como um ciclo. Sobe, vai, parece que está melhorando, daqui a pouco cai, parece que está melhorando, cai. E eu não estou falando isso nem sequer financeiramente, eu não estou falando isso nem organicamente a saúde de alguém, eu falo isso muito mais espiritualmente. Porque o nosso rei ele diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, pode ser que alguém esteja num caminho de sucesso, só de crescimento, mas aos olhos dos homens seja um caminho de fracasso. Quantos servos viveram na pobreza? Mencionei aqui um dia o exemplo de um grande servo, um grande presbítero, missionário, que ele estava participando de um congresso de liderança de pastores, né, como a gente costuma chamar no nosso evangelicalismo dos nossos dias. Naquele congresso de pastores, no intervalo entre uma palestra e outra, então alguns ali começaram a conversar, eram amigos. Rapaz, esse ano teve 1000 conversões no meu ministério. Aí o outro disse, não, esse ano nós construímos não sei quantos prédios. O outro disse, não, esse ano nós mandamos missionários não sei para onde. Pai, qual ministério aqui está tendo mais sucesso? Nessa hora,
estava lá aquele senhor que tinha uma vida reconhecida por todos aqueles, que estava no campo missionário sofrendo risco de vida ou de morte, como queira dizer, pregando o evangelho no lugar onde, quando se descobre, se mata. E ele disse, durante todo esse ano, com lágrimas, ele não parou nenhum dia, ele não era preguiçoso, era uma pessoa dada ao evangelho, apaixonada pelo evangelho. Se sucesso foi isso, eu sou o mais fracassado entre vocês. E todos eles ali, se calaram, porque reconhecidamente aquele homem com dificuldade financeira, passando necessidade, até mal vestido estava naquele congresso. Era ele o que estava vivendo sucesso tremendo, uma vida de intimidade, de oração, de aprovação do Pai. Vocês conseguem entender que sucesso, amados, na página da Escritura, não se resume a dinheiro, não se resume à condição social, a você estar bem hoje, fisiologicamente. Existe algo que é muito superior, e essa é a medida do sucesso à luz da palavra. Mas tem pessoas que estão vivendo uma vida de ruína, talvez financeiramente até bem, mas estão arruinados. Por quê? Por causa desse leme, por causa desse cabrecho que tem que se colocar na boca do cavalo. Agora, versículos de 5 a 8 nos mostra esse ensino do Espírito Santo para nós nessa tarde, que a língua tem também o poder de dar direção. Então já foi falado, inclusive, direcionar os cavalos, né? Direcionar navios. Agora vejam, versículos 5, 6 até o 8. Tiago vai dizer, assim também a língua é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas. Ok? Se gloria de grandes coisas, mas vede quão pequena centelha põe fogo em toda uma selva. A língua também é fogo, um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros do corpo e contamina todo o corpo, e inflama todo o curso da natureza humana, e é inflamada pelo próprio inferno. Porque toda a natureza, tanto de besta como de feras, como de animais répteis, de animais do mar, do campo, tudo isso se amansa e é domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno, de peçonha mortal. Eu quero aqui destacar uma coisa, gente. Quando a Escritura diz aqui que os animais são dominados, selvagem, répteis, tal, marinho, e os homens, o gênero humano domina, mas não domina a língua, e diz homem nenhum domina a língua, está falando do homem natural, que é também uma expressão bíblica apostólica. Essa expressão homem natural é uma referência a alguém que não tem ainda um novo nascimento, não nasceu de uma viva fé em Cristo, não está vivendo para a glória de Cristo, não se rendeu ainda para viver propositalmente, intencionalmente, apaixonadamente e ininterruptamente para a glória de Cristo. Tem pessoas que estão hoje vivendo para a glória. Eu vou fazer isso. O que a igreja está fazendo agora? Vamos lá, é para a glória do Rei. Amanhã é outro dia. Vou buscar minha glória, meus prazeres, minha carnalidade, vou falar o que eu quero, vou viver o que eu quero. Buscar em primeiro lugar o reino de Iau e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. A igreja não está preocupada com as demais coisas. Quando você vive o reino, a provisão vem, a bênção vem, a cura vem, a direção vem, a paz vem, para que você flua. Você é um embaixador, uma embaixatriz do reino, e o rei é que está cuidando de te manter nessa embaixada. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Isso é realidade na minha vida. Amém? Aleluia. Diga isso. Isso é realidade. Ininterruptamente, intensamente, intencionalmente, apaixonadamente. Aleluia. Agora, a Escritura ensina isso? Que o homem espiritual tem poder sobre a sua língua? Tem sim. Vá lá para Gálatas.
bote um dedo aí, um papel, alguma coisa. Abra sua Bíblia agora na carta aos Gálatas, a igreja da Galácia. O Espírito Santo, quando inspirou Paulo a escrever essa carta, sabia que nessa tarde você estaria aqui e juntos iríamos fazer essa leitura aqui. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16, abriram? Amém? Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, isto: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você não vai praticar as coisas. Carne aqui não é a substância material, é também uma forma inspirada nos originais da Escritura de se referir à natureza do homem caída. Então, se você é uma nova criação, o Espírito habita em você, você tem que andar nele. Se você anda no Espírito, você não vai satisfazer as coisas da carne. O que é impossível aos homens, não é impossível para o nosso Pai. Se é impossível aos homens ter domínio sobre o falar, não é impossível para a igreja. Então você, meu irmão e minha irmã, não pode usar essa desculpa de Satanás de dizer, mas todo mundo é pecador. Isso é porque eu sou fraco. Você é forte nele. Digo fraco, forte sou. Nele, forte sou. Aleluia. Você é o varão perfeito, aquele que domina o falar. Você veja, o próprio Tiago, inspiradamente, ele fala no começo desse mesmo capítulo, diz que o varão, homem e mulher, né, um termo genérico, que domina o seu falar é perfeito e é capaz de dominar todo o curso da sua vida. Comece por dominar o teu falar. E você quer mudar o teu falar? Você tem que mudar as palavras, né? Que permeiam o teu pensamento. A matéria-prima dos pensamentos são a palavra. Se eu só me alimento, não vou pedir perdão por essa expressão não, mas eu tenho que ser claro. Se eu só me alimento de desgraça, de coisa ruim, se eu permito o meu coração e minha mente devagar por lixo, pensar sobre as pessoas lixo, falar lixo acerca das pessoas, ter prazer no lixo. Quando você começa a viver com lixo, você começa a ter prazer com aquilo ali. Tem uma expressãozinha no nosso português que a Bíblia chama de pecado, mas a gente chama, no falar, de fofoca. Fofoca não tem a intenção de tratar, de solucionar, porque quando a gente está interessado em tratar, em solucionar algo, a gente vai à fonte. Não é uma crítica construtiva. Então, aqui, Tiago está mostrando que é possível sim, e espiritualmente nós podemos sim. Veja o versículo 17, Gálatas 5, 17. Porque a carne, ela milita, ela luta, ela combate, ela batalha contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos um ao outro, para que não façais o que seja do vosso querer. Mas se você é guiado pelo Espírito, não está mais debaixo da lei. Oh, aleluia! Atenção, gente, eu tenho um guia, viu? Se você é guiado, e todos que são nascidos do Altíssimo são guiados pelo Espírito dele. Então você começa a examinar a sua vida. Você está sendo guiado por quê? Por vaidade, por cobiça, ambição. Você está endividado aí financeiramente, porque você está dirigindo a sua vida à base de ambição, de cobiça. Você dá um passo maior do que as pernas. O teu lar, a tua casa, como está a estrutura do teu lar? A paz no teu lar? As pessoas que têm uma consanguinidade mais próxima a você estão vivendo em harmonia? Tem havido um crescimento, um amadurecimento nos relacionamentos ou tem piorado os relacionamentos?
Quando você está em Cristo, quando você é nascido de algo, você é guiado pelo Espírito dele. E você passa a ser um edificador de vidas, um construtor. Você pode ser incompreendido até da sua própria casa. Cristo disse, olha, muitas vezes teu inimigo será dentro da tua própria casa. Mas essa inimizade é porque você está vivendo Cristo. Essa inimizade é porque você há no teu coração um ardor pela verdade. Porque você tem sido verdadeiro, porque você tem andado em propósito com o Evangelho de Cristo. E por causa disso você tem sido incompreendido, tem sido perseguido. Aí sim, os inimigos serão dentro da própria casa. Agora, quando é por causa de vaidade minha, quando é por causa da minha intolerância, quando é por causa da minha incapacidade de dominar o que eu falo, domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Existe inimizade dentro do lar, até dentro do lar. Então você não atribua isso que é porque eu estou sendo incompreendido na minha casa por causa de Cristo. Não, por causa de Cristo é outra coisa. Eu acredito que eu não estou falando aqui em hebraico ainda, né? Amém? Todo mundo está entendendo? Aleluia? Dá até para falar algumas coisas, viu? Um bocadinho, mas não vou falar ainda não. Eu vou começar depois a trazer a minha Bíblia em hebraico, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, para ler diretamente. Mas não se preocupe não, que eu vou continuar pregando em português e falando português, né? Quando o papai mandar e der as condições, se Cristo não voltar antes, eu vou lá também dar um passeio lá e conhecer a terra lá onde o nosso Salvador andou, né? Então, gente amada, esse é o fruto do Espírito. Veja o versículo 25 agora. Gálatas 5, 25. Se vivemos ou vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo aqui começa falando disso, termina falando disso, fala das obras da carne e tal, mas ele fala sempre para a gente andar no Espírito. Nós fomos guiados pelo Espírito, devemos andar no Espírito, estar firmado no Espírito, e se vivemos no Espírito, vamos andar nele. Agora, o terceiro e último ensino aqui de Tiago, volte para Tiago capítulo 3. Aleluia. O zelo no falar, elemento de poder profético, para você direcionar a sua vida, para que não haja destruição. Para que o veneno não esteja no teu lábio. Agora veja só, para que haja deleite, prazer, para que você desfrute desse poder, dessa autoridade. Versículos 9 a 13. Amém? Tiago 3, 9 a 13. Com ela bendizemos ao Altíssimo, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança do Altíssimo. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Então, se Tiago está dizendo, olha, isso não convém, é porque a igreja pode não viver fazendo isso. Versículo 11. De uma fonte pode, porventura, jorrar água doce e água amargosa? A mesma fonte. A mesma fonte. Que água saborosa é essa? Que água amargosa, está travando, não dá para comer essa água, beber dessa água. Eu vou morrer de sede se eu beber dessa água. Eu vou ter até um mal-estar, uma morte súbita de repente, né? Vocês sabiam que existem águas salobras e amargosas que, se você começar a beber, vai provocar problemas rapidamente? Não precisa de muito tempo não, tanto renal como cardíaco. E aqui Tiago falou de veneno, agora ele está falando de fonte que jorra coisa amargosa. Então, que nós sejamos essa fonte de água doce na vida. Que você seja para a família Reino Sião uma fonte de água doce. Aleluia.
que você seja para você mesma, para você mesmo, uma fonte de água doce, não doce e amargo, amargo e doce, ora amargo, mas abençoai, nunca amaldiçoeis. Abençoai os que vos perseguem, os que vos maltratam, os que vos maldizem, abençoai e nunca os amaldiçoeis. Se eu estou com o coração nisso, se o meu coração está interessado realmente na felicidade do meu irmão, da minha irmã, eu estarei abençoando. Se eu não tiver coração nisso, não é bênção não, é religiosidade. Eu abençoo o ministério, Reino Sião, cada família. Se meu coração não estiver nisso, é inútil, valor nenhum tem. Se o meu coração está nisso, em abençoar até o meu inimigo, eu vou ter zelo no que eu falo acerca do meu inimigo. Eu vou saber ouvir. E algumas vezes vou ter que cortar o que está sendo dito. Algumas vezes vou precisar falar, porque se eu não agir, eu estarei sendo conivente e co-participante daquele mal. Então, o nosso rei não foi sim e não, nele sempre houve sim, e também nós, assim como ele, somos nessa terra. Aleluia. Você recebe essa palavra? Então, meus irmãos, a figueira não pode produzir azeitona, são tudo frutos e deleitosos, né? A videira não pode produzir figos, uma fonte de água salgada, dá doce, tudo isso coisas que dão prazer, que alimentam, mas cada um dentro daquilo para o qual foi criado. E você foi criado para quê, igreja? Para ser um manancial extra virgem do azeite, que é o Espírito Santo. Na escritura do Antigo Testamento ao Novo, o azeite é uma figura do Espírito Santo. Nunca falte o azeite sobre a sua vida. Você é essa fonte. Você é esse figo saboroso. Você é essa água doce. Aleluia. Quem dentre vocês é sábio e entendido, mostre através do seu agir, no bom trato, em mansidão de sabedoria. Sabedoria. Eu acredito que o Espírito Santo convidou a igreja nessa hora a crescer nisso. E nós estamos concluindo agora, gente, já estamos perto de aterrissar. A viagem foi tranquila, né? Temperatura amena. Por fim, eu queria que vocês ficassem em pé para a gente orar, mas peguem suas Bíblias. E aquele texto tão conhecido da igreja, Efésios 4, versículo 29. Eu quero ainda reforçar, lembrar, animar. Efésios 4, 29, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente a que for boa para promover a edificação dos que ouvem e conceda graça. Aleluia. Graça é favor, favor do alto, favor que não se merece. Então, quando você falar, que seja concedido graça, que haja uma liberação de graça. Você é o profeta da sua vida. Família Reino Sião, gente do céu, gente amada, nós somos uma nação de profetas. Nós não podemos nos calar diante do mal. Você entre no seu lugar secreto, a tua vida íntima sustenta a tua vida que é vista pelos homens, a tua vida pública. Mas que você tenha no seu lugar profético a autoridade de erguer sua mão. E nos momentos também de intimidade aqui dessa família, você se faça presente. Nós temos uma vigília específica, mensal, toda segunda, sexta-feira de cada mês, a partir das 7:30 da noite, para que a gente venha aqui como igreja e, entre outros tipos de oração, nós façamos as orações, a oração profética. Então nós devemos continuar zelando pelo nosso crescimento espiritual. Uma igreja
que está firme na verdade, não vai ser contaminada facilmente. Pelo contrário, ela tem um sistema de autoproteção, de autolimpeza, autolimpante. Ela tem um sistema dentro dela de crescimento constante, porque vidas estarão sendo trazidas para um ambiente saudável, feliz. Mas quando não existe isso, quando uma comunidade local, um ministério local, que é a Igreja de Cristo na Terra, se torna um lugar onde as pessoas não estão zelando no falar, se perde o poder profético. Se perde o poder profético. Então, que nós estejamos atentos a isso, amada igreja, para que, como família que somos, cresçamos em comunhão. Cada vez nossa amizade, nossa proximidade aumente, um cuidando do outro, orando uns pelos outros, se sujeitando uns aos outros. Eu não me coloco aqui como maior do que ninguém, talvez eu tenha estudado um pouquinho mais. Eu tenho uma posição de autoridade que é ser um presbítero na casa do Pai, né? Cada igreja local, ele mandou que fosse levantado um presbítero, um bispo. Essa posição de autoridade não faz com que eu seja melhor ou pior. Mas nós andamos juntos. Ok? E vamos avançar juntos para a glória do Rei da Glória. Aleluia.